Mas bias minha mantenha de bom dia, boa tarde, boa noite, conforme local onde você está acompanhando. Nós estamos bias de volta. Primeiro, não agradecer a Deus por a forma que está no vida, com saúde, para não voltar mais. Uma edição de AOS, especial Ramadão 2020, na Rádio Sintiaú, com o Estado Baba Javi na Porto. Mas não está renovando mantenha para tudo aqueles que estão ligados conosco na diferentes cantos de Guiné-Bissau, em especial região de Gabo, leste de Guiné-Bissau, e também além fronteira através de plataformas digitais na internet, o diáspora guinense e não só que outras nacionalidades está conseguindo acompanhar esse programa de especial Ramadão 2020 com o orador, o Estado Baba Jabi na Porto, e nós também mantenha para tudo doentes internados na diferentes postos sanitários de região de Gabo, suma também a nível nacional, a nível internacional, para ter rápidas melhorias e para voltar a ser atividade. E também para todo fiéis muçulmano que é momento está na missa sagrado e não falei eles coragem e esteja quase para chegar fim. E também aqueles que são muçulmanos, nós também eles mantenham e ouvintes desse casa rádio. Nós estamos uma edição mais de volta com o Estado para vir para piano ao suma que permite aonde e promessas que fazem e na ba jubi alguns suras de Alcorão e para poder fazer tafsir para interpretar de forma não se como e coisas que permitem e ele que é 10 últimos dias que sobra e não só aquilo outros temas interessantes também e na faz parte das últimas edições do programa. Mas antes não entrar para o assunto, não te dá o estado para dar primeiros, mantenha para não ouvintes. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme localidade e consoante fusão de horário, onde que não ouvintes não ouvindo nele. Mais uma vez, obrigado. Acho que é o último 10 dias que sobra, ou 9 dias, e não ser um dia diferente, e não ser dias especiais. Porque nossa, não ouvintes, ainda bem, tem uma grande surpresa, e não gosta tio de que ainda bem ouvir, inshallah. Mas não é pedir Deus, foi para Ibaraka, mas que não é para inshallah. Muito obrigado. O Estado não esteja em condição para iniciar a edição de AOS e não agradeço também aos técnicos incansáveis desse casa rádio, sobretudo para Salio Serra, que alguém que colabora sempre com essa edição, e diretor de casa Brema Fati, e todos eles que é técnicos que estão lá. Não falamos e funcionários, não falamos, não, muito obrigado para essa forma que você colabora, não só esse programa, outros programas. O Estado não esteja tudo pronto para iniciar, não seja condições técnicas para começar o programa de hoje. Antes de tudo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيد الخلق وأفضل الأنام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين جعلني الله وإياكم ممن يتبعونه بإحسان إلى يوم الدين وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parentes ouvintes, e que grande contentamento que alguém da comecei programa de AOS, diferente que todo tipo de programas que não fazem. Para de alguns motivos. Dos primeiros motivos, e para falar como é o último 9 dias ou 10 dias que sobram na mês de junho, e dias, que noites, que tardes, que tudo hora dentro de minutos e segundos e para aproveitar. Portanto, se chegar naquilo, então, alguém vem hoje como de facto, e tá bomba, e tá bonito, para não rapar para outro, ou não partilhar, entre outro, que um bocadinho, que não pode explicar no Corão. Porque se não falar, não é bem explicar, faz tafsir do Corão, ou interpretar o Corão inteiro, no mês de junho, talvez condições logísticas, e distância, e na rádio e Canadá, e um bocadinho complicado, mas não faz outro tipo de explicações nos programas que passam. Mas bem olha como a imata ficava bonito, imata ficava bem,
ono kuji entre wadduha wallayli idha saja ate na wannas keke misfala kikida yasi 22 sura nkayarna conta 22 sura kusi kuma maioria muçulmanos praticamente tem meninos esse bile é suras mas infelizmente manga di gente está de sura e casibi que significa abo orkuna de kula allah orkuna de inna tenaka orkuna de outro sura butal dele mo casibi que significa te coisa falta algo mas se buna raça que sura e que buta perceber bem que sura tá fala ou butene noção ou ideia e mata fica completo e mata fica bonito e mata tem benefício porque buta concentrar buta ficar na pensar e tirar lições dentro que kuna lei porque una perceber que kuna lei então papel que ideia hoje como é horas curto no último 9 dias ou 10 dias na tenta explicar dentro do possíveis porque o Corão faz tafsir do Corão é complicado principalmente na outras línguas diferentes o Corão para fazer na tafsir é mais fácil na árabe se trazer na árabe para levar na outra língua é difícil mal principalmente na crioulo agora não é tentar não máximo e esse também mesmo não dá para explicar tudo e que essenciais que não dá se fala só wadduha posso que leke se fala idha jaa posso que leke se fala inna atainaka posso que leke bom tudo que bulei posso que significa portanto que não é bem como se quer na pedir parênteses e irmãos ouvintes para concentrar tudo que não viene no programa a partir de hoje cada dia se que podia abrir o Corão para acompanhar mas pelo menos para bater concentrar para perceber que kita se na raça é horas curtos que kita leila não é começar Corão ali para não começar dele sempre tem que pedir Deus para livro de Satanas porque a leitura do Corão é a leitura de livro normal é a leitura de revista nem de jornal leitura do Corão também é adoração buna adorando Allah subhanahu wa ta'ala portanto ler Corão tem grande benefício e tem grande recompensa portanto o quando ler Corão tem que limpo tem que concentrar portanto mas tem que pedir Deus para livro de Satan mas eu falo aqui lá primeiro coisa que eu falo a'udhu billahi minash shaitanir rajim ou seja eu pedir Deus na pedir Deus para livrar de Satanas que como está longe de favor de Allah subhanahu wa ta'ala ou seja Deus está pedrezado Deus cercar e mandar longe dele tudo que é neema tudo que é baraka agradecimento tudo que é favor de Allah Satan está longe dele logo se não começar a ler o Corão você pedir Deus para longe do Satan porque buka por ler o Corão não papel de político não papel de esporte não papel de economia não Corão só não papel de Corão só Corão com papel dele só Corão com ele tem que concentrar portanto Corão é para fazer tadbir afala yatadabbaruna al-Quran porque ler Corão você tem que remediar botar importância botar que na batuta primeira coisa você tem que falar a'udhu billahi minash shaitanir rajim kila para conta como ona pedir Deus para ele longe sumo funessa que Satan naquibo leitura porque aquilo é adoração sucede naquilo que você fala você fala bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir que significa porque Deus profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou como tudo que muçulmano começa e que tem o nome de Deus que coisa que tem para que tem agradecimento tudo que começa aqui no nome de Deus e que começa direito tudo que muçulmano não começa bota falar não começa em leitura em comer em dita tudo que não começa não embarcar na carro não embarcar na avião tudo tem esse doa mas só por que doa os tudo bota falar bismillah por exemplo se uma dita bota falar bismillah amutu ahya se uma embarcar na carro bismillah magira umursa que também tem esse doa se uma comer bismillah quer dizer tudo tem doa cumprido mas só por que doa os tudo fala só bismillah ou seja em atividade que não bem fácil que intensiona não começar aqui em nome de Deus tudo que Deus vou começar aqui em nome de Deus está encarregado daquilo e está guardado e está protegido então que coisa e está acaba na bom porto e está acaba direito logo sempre você fala a'udhu billahi minash shaitanir rajim só acaba aquilo fala bismillahir rahmanir rahim suma não fala não lei não começar na wadduha mas Quran primeiro sura e Fatiha portanto no lei ainda primeiro suratul Fatiha que suratul Fatiha
Suratul Fatiha kila e sura de iniciação, sura de começar. Por na façon coisa, tem que começar. Agora, tudo que nem raça, broia, se não começar, Fatiha que não está começar aqui. Fatiha, certa vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como dia, tudo hora, ita dati obi alguém da chomal, mas ita medi, ita cor, ita panta. Broia, e bem conta que ela se menjer levado por esse tu que seria o warkat bun nofal, que ela bem falado, o hora que bu obi conversa, acabou curi. Ganha coragem, bu firma, bu obi. Bom, profeta bim firma dia e o obi Fatiha riaru baril completo. Ou seja, Allah orienta baril Fatiha, surat Fatiha, bismillah completo, porque acaba. Mas bismillah, se não falar não na papel tio dele, pensa como o programa já não acaba. Mas se me permitir como não lei 22 sura, não vai tentar resumir. Fatiha e tem grande importância. Porque Fatiha, Deus divide na mesmo entre ele que se pecador, que se criaturas, que se cativos. Fatiha, bismillahirrahmanirrahim, se bu na lei, e tem manga de baraka, e tem manga de agradecimento. Porque Deus mesmo que fala, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinando, num hadith, que fala como Deus fala, como e divide Fatiha entre ele, Deus, e se pecadores, que se cativos. Kila qual forma, ora que muçulmano landa, e fala alhamdulillahi rabbil alamin, Deus está fala, nya cativo remercinja, ou seja, nya cativo e louvanja. Ora que fala ar-Rahman ar-Rahim, Deus está fala, nya cativo e louvanja e depende de mim. Ora que fala Malik Yawmiddin, Deus está fala, nya cativo, já muçulmano, nya querente e gabanja. Ora que fala idna siratal mustaqim, Deus está fala, está entre a mim e nya cativo. Nya cativo tem que pedi. Ora que fala agora siratal ladina anamta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, amin. Deus está fala, então e panha cativo, e panha querente, e panha muçulmano, e panha servo que pedi na facilidade. Quando olha como sura sura grande, sura grande. Sura só tem manga de nomes. Não resumir, só Fatiha, está chamado Fatiha, ou seja, abertura. Está chamado também do Quran, mãe do Quran, ele que mame do Quran. Que me se fala, tudo está dentro do Quran. Porque ele está dividido entre Allah que se serve. Tudo que está nas outras suras, no Quran, como algo de aquilo está na Fatiha. E está falando também Alhamd. Porque é sura para louvar, para agradecer Allah subhanahu wa ta'ala. E está falando também a Salat, sura de Salat. Porque como o profeta sallallahu alaihi wasallam mesmo que falando como quem que raça e que Fatiha, se nunca tem Salat. Logo comanda parentes muçulmanos, parentes ouvintes, e muito importante, cada muçulmano vai receber Fatiha, bismillahirrahmanirrahim, vai receber corretamente, suma aqui de brincedo. Porque se o cara lê Fatiha direito, burasa, caça direito, burasa da hanaja. E Fatiha também, bismillahirrahmanirrahim, na Guiné manga binta chamada, sura bismillahirrahmanirrahim. Mas mais considera que sura Fatiha. Esse também tem nome, Ash-Shifa. E sura kita ada melhoria. Porque alguém está doente e está melhorando. Superi Deus que Deus está dando melhoria. Está falando também a Ruqiyya. E sura também que está cura. E sura de curativa. Porque você está doente. Superi Deus, talvez, que é sura, Deus pode barcar aqui, buduau, na leitura e curau. Está chamado também Asasul Quran. É sura também, que fundação do Quran. É Fatiha. Está falando também Al-Kafiya, ou seja, insuficiente e justa. Porque mesmo que só é sura que bude na salat, é justa. Mesmo que muçulmano só é sura que encorna na Quran, é justa. Mas má bomba, vai encorna mais do que manga deles, porque o Quran tudo vale. Mas não é papel de importância de sura Al-Fatiha. Está falando também Al-Kanz, e riqueza mesmo do Quran. Portanto,
parentes ouvintes, é muito importante para não cuidar tio, para não tentar preocupar, para se ler essa sura como deve ser. Porque essa sura é uma grande sura consigo, Deus mesmo que divide entre ele que se criaturas, entre ele que se servos. Então, se sabe de que maneira, então, é muito bom para não cornês, para não ler direito, suma que está certo. Não repetir, para explicar de melhor maneira. Não está falando Bismillahirrahmanirrahim, que é o significado Bismillah, que nome de Deus que eu sigo, Ar-Rahman Ar-Rahim, ele que é misericordioso, ele que está da ne'ama, nem mundo e no outro mundo, que se nome não começa a leitura do Corão. Alhamdulillah, ou seja, louvor e agradecimento está para Allah, Rabbil Alamin, Criador e dono de tudo criaturas, de tudo universo, de tudo que existe no mundo. Rabbil Alamin, ele que dono de todo mundo. Porque tem mundo de cachos, mundo de pis, mundo de animais, mundo de pecador, mundo de anjos, mundo de pecador, e tem manga de mundos, universos, que é chamado em outras línguas, não é? Agora, ele Deus, Rabbil Alamin, ele que criador, ele que cria aquilo tudo. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ele que misericordioso de mundo e de outro mundo, ou seja, ele que está da ne'ama, favores, ele que está da favor de Islam, de salvação, nem mundo e no outro mundo. Nem mundo e por profeta como Deus está da cada quem que gosta dele, cada quem tem esse quinhão, nem mundo. Mas no outro mundo já, aquele especial, só para aqueles que se atam ou conversa de Deus, esse que caminhadas de profeta. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Esse é para especializar. E para falar como Iyaka na'budu. Abo Deus, abo só que não adora, ou seja, não é especializar adoração só para abo Deus. Wa iyaka nasta'in. Abo Deus também que não pedir ajuda. Só que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinando na hadis, falando como ora que não pedir, ou não pedir Deus. Ora que não pendura, ou seja, ora que não depende, para não depender de Deus. Ora que não me se roga, para não rogar a Deus. Para não se ver como ninguém mundo tudo me se ajudando, para fazer feliz, para ajudar naquele que me se ajudar, se Deus quer destinar e cana ser. Ninguém mundo também tudo me se complicar na vida, se Deus quer destinar, Deus quer misti para complicar e cana ser. Portanto, o que Deus não destina, que ele seja destinado. Portanto, é bom o muçulmano depender de Deus na tudo. Apesar de que nós tudo tem um motivo, mas ali não faz tafsir, Iyaka na'budu. Abo Deus, abo só que não é especializado adoração. Não can adorar nem Irã, nem ídolo, nem pedra, nem madeira, nem outra coisa, nem sol, nem água, nem vaca, nem nada. Wa Iyaka nasta'in, abo também na bumon, na bu poder que não busca ajuda. Hidina siratal mustaqim. Esse já tu de Deus de que acaba é outro já ali, esse que não é tudo traz e para louvar Allah subhanahu wa ta'ala. A partir de já sexto aya que não é bem lei, que já e doar de que começa. Surah al-Fatiha tudo que doar na Surah al-Fatiha na idna sirat daqui começa. Idna sirat al-mustaqim. Deus não pediu para bom caminhando, para caminho que fila. Deus puno na caminho que fila ali. Que já não e para falar como Deus não pediu para puno muçulmanos querentes bondosos. Para puno na caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para não fazer suma que manda Muhammad, suma que Muhammad ensinando, suma que diz, suma que está no Corão, assim se não bem morrer, por contente que nós, para não trabalho, nós estamos contente que kuna vai dar no que seja glória. Sirata alladhina an'amta alayhim. Deus não pediu para pôr no caminho de gente que faz favor, que faz eles neema, deles boa misericórdia, que seja para encaminhar eles para pôr eles no bom caminho. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Se o cabelo está falando amém. Que é غير المغضوب عليهم. Deus copuno na caminho de que desculpa em reba deles. Reba de Deus que está aqui bem ser humano, nem na criatura. Bem ulama, sábios é falar como غير المغضوب para copuno gente discursi como lunjo buniema, lunjo bu pena, lunjo bu misericórdia. Papia, se não fala copuno na gente desculpa em reba de Deus que por aqui não criatura. Assim que sabe, estou explicando. Mas para a gente perceber, Deus não pediu para o puno na caminho de gente discutir, nem para apanhar deles, nem é que perder também.
Não, porque tem gente que pega outro alguém para falar como aquilo aqui, filho de Deus, aquilo aqui Deus chama Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus como para vou falar dos Deus, três Deus, vou falar só Deus, não traz o Corão. Portanto, é do que está falando, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, e para não perceber, ou seja, Deus para que o puno suma judeus, eles conseguem, Deus lhe disse a favor, e hoje como Deus põe na Bíblia, na Taurat, e põe na Taurat como Muhammad Nabi, tudo forma que Muhammad Nabi, tudo se explicado no livro de judeus. Bom, nega seguir Muhammad, logo Deus que contente que eles naquela forma. Além daquilo também mata profetas, fazer tudo que Deus fala para quem fazer naquele tempo. Logo Deus põe a reba deles. Bom, mas reba ali, para não perceber, Deus lhe disse eles de favor, de pena, assim que não pode falar. Como notou hoje, judeus por ter direção, ter tecnologia, ter que, mas judeus e gente discute como que tem pena, riso, coração. Bom, portanto, cristãos agora, que eles gente que perde. Wala dalin, wala magdubi que eles judeus. Wala dalin, que eles que perde. Judeus em vez de falar como Deus e som. Não, eles estão falando Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus que se chama Maria, Jesus que Maria. Pronto, Ave Maria. Logo eles ameiar Deus agora e que tem papai, que tem mãe, que tem filho, nem espírito nem nada. Deus é único. Deus é único. Portanto, mas غير المغضوب عليهم ولا الضالين, judeus que cristãos e que tudo gente também que perde, tudo gente que está no caminho com si como aquele caminho que Deus que gosta, para compor naquele caminho, tudo gente também com si como está no caminho que perde, Deus para compor naquele caminho. Portanto, essa que é explicação de Surah Al-Fatiha. Mas essa Surah Al-Fatiha não é tentar repetir mais, é Deus dividir entre ele que se serve. Cara, tudo que é com lei e Deus está respondendo. Portanto, quem que por ele é todo muçulmano, qualquer muçulmano que se beleza corretamente, se uno capur raça. Se raça também, se raça casa direito. Muçulmano que entra na religião hoje, YouTube, e entra hoje, portanto, aquilo tem forma de raça, tem para ir na pudies, mas tem certo tempo e obrigatório para encornar. Mas quem que parir no Islam, e cresce no Islam, tudo que vai chegar à altura de homem ou de mulher, é obrigatório para raça que é. Se capudies, por isso raça que fatia, por raça aceito. Mas por raça que fatia, por raça que está bem. Portanto, não perto nos filhos, não irmãos, não vizinhos, não chernabe, não ustazes, para ensinar no Fatiha. Porque não tem que poder ler Fatiha corretamente, para não poder adorar Allah subhanahu wa ta'ala, só que mandando. Portanto, não é bem começar, outro sura. Ora que não ouvi sempre, Bismillahirrahmanirrahim, que ele ensinar para falar como, sempre não começar já outro maço, outro sura já, outro título já, que nome de Deus, Deus consigo, mas ele que é misericordioso de mundo e que de outro mundo. Portanto, Bismillahirrahmanirrahim é muito importante. E sinal, na tudo sura no Corão, qualquer sura, se acaba só, que outro sura que não vem, que tem Bismillah. O único sura que tem é sura do Tawbah. Mas aquilo também tem os papéis que mandei que tem, e uma questão que não can explicar de papel, se assim tempo can bem permitido. Portanto, não entra na outra sura mais, que está falando sura do Abba. Bismillahirrahmanirrahim. E tem dois tipos de sura. E tem suras, só que nós temos o Corão, versículos de Corão, e tem que versículos que como outro dia para amanhã, outro de tarde, outro de noite, outro no inverno, outro na verão, outro profeta e monta basi camelo, outro toja isso aqui companheiros, pronto. E tem mangas tipos de versículos. Mas essencial que nota a nós nota interessa ali e possivelmente que é sura ria. Tudo sura que vou maquiado, ou seja, e está mostrando como aqui sura que ele é revelado, Deus manda Jibril para orientar aqui sura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Meca, que o profeta estava na Meca. Tudo sura que vou como madaniyatu, então assim como aqui sura, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam e sai de Meca para Madina, o aqui e fixa residência na Madina, logo suras que ruba na Madina, que ele que está falando madaniyatu. Portanto, é sura que não é bem lei, sura Wadduha, esse é maquiyatu. Para mostrar como é na Meca queria nele. Mas essa hora também e tem outras histórias. Qualquer história. Não é resumir só para três. Porque tem três versões. Outro está falando como e faz algum tempo, o profeta hoje aqui, Deus dá a profecia, e dá também mensagem para ele cantar. Logo, sempre Deus está mandando Jibril, rouba dele, para ele versículos do Corão.
cada vez natis aya para ele, cada vez natis aya para ele. Logo, e vim fazer algum tempo, e tarra, Jibril cabin dele, nem nada carianta, logo o profeta fica um bocadinho preocupado. Bom, bom, e tem três versões. Primeira versão, tá falando como se menjer, que se nome é Khadija, radiyallahu anha, que ela fala, Muhammad, no, eu gosto mesmo, papia, muda por Deus, e de saúde. Bom, outros como, papia, que ela se menjer, profeta se menjer preocupado, que ele, profeta se mesmo alterado, papia como, e tá contente de o que Jibril nabi. Mas uma Jibril tá para bem, logo fica alterado. Outros como, aquilo que motivo que sua doa e bem para ele. Outros como não, Jamila, outros como aquilo que é menjer de Abu Lahab, chama que nós sabemos, Jamila, que é menjer de Abu Lahab, dos maiores inimigos do profeta. Ora bem, lá também dia não é para. Logo que Jamila, menjer de Abu Lahab, que ela fala, Allah, não descansa já. Todo dia mamãe nabi falando como Deus fala assim. Pois não descansa já. Agora se Deus esquecer já. Se Deus gosta, passa já dele. Só que não está falando aqui, se Deus gosta, não esquecer já e passa dele. Bom, já. Logo, outros como, esse motivo que manda eu do Habi. Pronto. Outros também falam como, profeta sallallahu alaihi wasallam, e faz tempo, Jibril cabim, Quran cabim, papel como, e tem um gato que muri bari se cama, logo, só que nós sabemos, anjos estaria só na cor limpo, gato muri lá, e tarra lá, logo que quero anjo que podia entrar na casa, logo que manda Jibril caria dia empregado do profeta manda aquilo para limpar coturi bimbe hoje como ina barika e be hoje como gato morto badi cama e tra aquilo só logo depois Jibril gorabi mas essa é a versão que mangar gente café é a versão primeira versão que segundo aquilo que válido mas que é interessante e para falar como que é mais interessante é o doa Ezria papi e faz baia manga de tempo o profeta quer receber revelação de seu e quer receber Quran e quer receber Jibril para dizer novidade o que é tarda primeiro sura que birria que se é suratu Wadduha portanto é Wadduha é e muito importante papi de emotivo logo o que iria primeiro aya que iria lá não é falar bismillahir rahmanir rahim não é começar mais suratu Wadduha que nome de Deus misericordioso de mundo que outro mundo ou seja Deus que estaria a pena para as criaturas né mundo que leva para tudo criaturas você é muçulmano Deus tem pena de tudo criaturas né mundo mas outro mundo já que é só para si muçulmanos que se quentes portanto Wadduha mas primeiro ainda Wadduha aquilo é que papia como palavra não tem que explicar para não poder perceber mais ou menos. Fica assim e complicado, um bocado. Wadduha aquilo é 1 hora de manhã. 1 hora de manhã. Papel que aquilo é 1 hora que Deus também, até o professor Allah sallam como e sunna para gente, para fazer, para essa aqui hora, o por raça mínimo, máximo, e que tem máximo, o por raça, que é o por raça, mas mínimo e 2 raka. Bom, mínimo e 2 afirma 2 firmantar raça por raça. Agora, que é que o Wadduha e para amanhã. Mas e para amanhã se o sol sai. Deus jura que para amanhã hora que o sol sai. Mas esse árabe diferente que manga de língua. Árabe é uma língua muito rico. Papia, árabe tem para amanhã. Tem fajr, tem sabah, tem buha, tem shuruq. Tem coisa assim tudo. Logo é diferente que a nós não línguas tradicionais que não está papia. Mas nós tentamos explicar mais ou menos para não poder perceber. Sabes como Wadduha é hora ali, Deus é hora que isso não mantém aquele, mais ou menos para não perceber, não falei aquilo, mas mais ou menos Wadduha, esse aqui para amanhã consigo, depois de 15 minutos, olha, sol está saindo que força. Ora que boa sol para amanhã, sol mansi, sol está começando um bocadinho. Ora que boa como sol está aí, daqui começa forte nele só, então aquilo aqui é tá falando Wadduha na árabe. Outros sábios também explicando para não perceber como Wadduha, que mais ou menos para hora de raça de 2 horas na chica, 10 minutos. Tudo hora que sai atrás daquilo já, se sol sai, basta para sol sair só, até para hora de raça de 2 horas falta 10 minutos, mais ou menos. Então, aquilo que está falando, Wadduha. Portanto, só para não ter ideia.
para não perceber que é wadduha. Portanto, não é na sora, Deus jurumenta e fala wadduha. Esta está mostrando como Deus é ele que cria tudo, criaturas. Portanto, Deus suma ele que tem tudo de céu. Ele tem direito para jurar que para amanhã, que de tarde, que de noite, que céu, que lua, que pecador, que tudo que aqui existe, que água, que fogo, tudo que aqui Deus existe, por jurar que ele papel e decide. Mas pecador que por jurar que nada, só que Deus, papel ele e de Deus. Agora na Guiné, e pena não toja não parentes muçulmanos na jura, panha filho, panha raça, panha mulher, panha alma, que tudo que digo, bonoja. Abo tem que bater jura que Deus. Muçulmano só tem que jurar que Deus. O profeta tem só uma maneira de jurar. Está falando na jura que Deus fosse como ele que tem a alma, ele que tem a vida. Bonoja. Suka por aquilo, então você fala billahi, wallahi, tallahi. Mas muçulmano também bem se que para necessidade que bom para bater jura. Papel jura tio e cabali. Bonoja. Portanto, não começa a chorar para não concentrar, para não poder aprender, para não poder lembrar, não é? Porque ele bem capacina, só que Deus fala fazakir inna dhikra tanful mu'minin. Ele não ajuda no outro para não poder recordar tudo. Deus fala, wadduha, Deus jura que para amanhã, porque o sol começa a sair, wallayli idha saja, Deus também jura que de noite, se com escuro, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ou seja, Muhammad, bande que fala como Deus disau. Não, Deus que disau e que traz boca na bu caso, na bu profecia, na bu mensagem e que traz boca de que disau. Como qala também e que como chama próprio, e que odiou. Papia que se inimigos não entendem, que esqueceram muçulmanos, mas Jibril taraja para bem para ele, o Quran taraja para bem. Logo o profeta já gosta, Deus abandonar já e diz al e seja contra ele. Não, Deus tranquilizado. Esse também é um sura que está mostrando como esperança para que alguém tormenta. E vida e faz parte de facilidade e dificuldade. Profeta, revelação que gosta dele de Quran, que bem para ele, mas mesmo assim e concentra. Logo o muçulmano também, se não adora Deus, tem que concentrar. De bem ou na mal, na sabura ou na dificuldade. Portanto, Deus fala como ma wadda'aka rabbuka, Deus que disau, ou ma qala ni que está contra bo também, ou seja, ni que odiou. Walal akhiratu khairun laka min al-ula. Agora, tudo que Deus deu na início, e na deu mais que aquilo na fim. Que também se fala. Deus fala ali como que deu no mundo, e na vai deu mais que aquilo no outro mundo. Deus na vai deu no outro mundo, mais que e deu no mundo. Porque nós como Deus dá a profecia, e dá também mensagem, e por melhor criatura, porque Deus provou falar como innaka la khuluqin azim. Ou seja, ele também mesmo, o professor Allah também falou como ele bem para bem completa, bom manhas, boas condutas. Portanto, Deus gaba na mesmo como ele está e tem boa maneira de criação. E está para direito, e está comporta direito, e está respeita gente, e está humilha ninguém. Ou seja, Deus compõe de melhor forma. Ele também é um pecador mais humilde, mas é o melhor pecador que Deus queria. Portanto, logo, Deus que dá no mundo, para ser também melhor profeta, para ser também último profeta, logo, Deus não vem dar no outro mundo, mas que dá. Não há profeta também para explicar mais ou menos que Deus dá profeta. Esse é um hadith que está falando assim. O profeta fala como Deus dá 5 e cada ninguém que antes dele. Primeiro ainda, Deus dá, Deus jura que medo de um mês. Medo de um mês. Que é o tipo de medo? Tudo que o profeta seguintes que também guerra aquele, se inimigos que são contra ele, se aquelas me se bem cair, ou ainda vai guerra aquelas, Deus está apanhando limite medo de distância de um mês, viagem de um mês na coração de aquelas. Agora, nós vimos como guerra e coragem. Agora acabou de ter medo, acabou por guerra. Logo, Deus dá, Deus faz um favor e também tem medo no coração de seus inimigos que não vem guerra aquele, um medo, sumir de que medo, distância de um mês. Que é o primeiro. Deus também faz tudo terra para limpo. Profeta como tudo que se muçulmano, se seguidor, por a raça ou challa, para a raça. Porque Deus põe tudo terra limpo para ele. Mas se não fala como tudo terra limpo para ele, e também não fala para a raça no cemitério, ou para a raça na casa de banho, ou para a raça na coisa. Não. Aquelas
e aquilo que não fala, bonoja. Mas na terra assim, na reia, bonoja. E tudo que ocupa na azulejo, na que se você só vou por raça. Se me saca sala com susu, nada que de mal que sala por raça. Que é segundo. Terceiro, profeta sallallahu alaihi wasallam também, li para ele na Bimba, tudo mensageiros, profetas que passa, se faz batalha, e faz conquistas, tudo que ganha lá, animais, dinheiro, que coisa assim, tudo, fica para ele, não. Para os missões, mas o profeta, ele sigue era que descrentes, que kufar, tudo que ganha, que lá Deus dá a ele, para fazer de maneira que sente. Porque aquilo é de Deus. Saluna kan al-anfal, qul al-anfal lillahi wa rasul. Portanto, tudo que o profeta ganha nessa batalha, Deus, nesse combate, Deus dá a ele a vontade para fazer de maneira que entende. Para dividir, para ficar aquele, para partir, de maneira que ele entende. Quarto, Deus também dá pedido de perdão no outro mundo. Aquilo agora que Deus fala, Deus não dá, Deus não manda no outro mundo, mas de que dá no mundo. Porque agora que todo mundo fronta que se cabeça, minha cabeça, nafsi. Logo, o tabu como profeta, ele preocupa, fronta não. Ele preocupa que se seguidores, que se ummati, que se povo. Tudo que é muçulmano, querente, bondoso, que seguir na caminho de Allah, nesse caminho que costuma ensinar, ele preocupa que estudo. Mas ele também é o único que Deus daqui privilégio, que vantagem para pedir Deus perdão para Deus perdão. Que perdão também manga de conversa sala, mas programa que não permite. Quinto, que Deus faz para ele, que faz para ninguém. Antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de ele na Bimba, tudo mensageiro que Allah manda, se judeu, está mandado para judeus. Se cristão, está mandado para cristãos. Se que cada mensageiro ou profeta também não condição seguintes. Mas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele Deus mandado para tudo, criatura. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ou seja, Deus que mandado para nada, só para ser pena, misericórdia para tudo humanidade, para tudo criatura. Até para irãs, para jinns, para anjos, para pecador, para limárias, para animais, para aves, para tudo. Portanto, Deus manda ele para tudo. Logo, esse é um dos privilégios que Deus dá. Mas Deus também fala como wal akhiratu khairun laka min al-ula. Ou seja, tudo que Deus dá no mundo, e não vai dar no outro mundo, que mais que lá. Papia, além de pedir de perdão que Deus dá, Deus também dá um rio, Kauthara, não é 20 para ele, que é também um rio consigo, e um dos melhores histórias mais bonitas no Corão. Mas papel de tempo, lá adiante não vai olhar, inshallah. Portanto, logo, se encontrar com aquilo, Deus não vem dar no outro mundo, mas que dá no mundo, que não vem contente que ele, mas Deus também não lembra dele. Papia, agora que boa já butene. Ora que boa, bo rico. Ora que boa, bo seja autossuficiente. Mas agora, algum tempo atrás, você sabe de que maneira, então, porque você é arrogante, porque você é maldoso, porque você é gentil, você é bondoso. Porque tem momentos difíceis também que passam. Logo, se saber a hoje, acabou de esquecer aonde. Logo, o profeta, como ele tem nem igualdade, mas é o Corão bem para transmitir para Muhammad transmitir ele, a nós também, ele, para esse povo, para esses gentes, é por ter boa qualidade. Logo, Deus não lembra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa história de si mesmo, porque ele para nós é exemplo. Deus fala como alam yajidika yatiman que Deus me fala aqui, ou seja, por Muhammad, então buduno, o criador que é Deus, que mandou para ser o mensageiro, que ele acabou de ouvir, e órfão, e toma conta, ou seja, e abraçou, que esta me se fala, alam yajidika yatiman fa'awa, ou seja, Muhammad se pape morre, o que é capadido, se mame morre, o que é pequenino, logo, inimigos manga dele, o que é bem também que profecia, Deus mandado para ser profeta, se tu que está cuidando dele, se papezinho, todo mundo tentava para poder convencer que para poder dizer ao Muhammad, para fazer que é mais fácil, mas Deus cuida dele. Deus não mostrado na lembrança, ele era órfão. Se que Deus que cuidava dele, se que Deus que abraçava ele e tomava conta, e que não chegava daqui chega. E não só, o olhar que bolan fada. Deus também olhava estava perdido e guiado. Ou seja, Deus olhava Muhammad que estava e que se escrever, nem que se lei, nem que estava Islam, nem que estava nada que está falando de Islam de coisas.
Mas uma Deus preparado para aquilo. Então, Deus ojal vai ser perdido e guiado. O ojal que a ilan fagna, Deus também o ojal estava sem nada, ou seja, pobre, e bem dá riqueza. Riqueza ali, riqueza que não me se fala ali, é riqueza de autossuficiência. Ou seja, ideal para ficar para sentir confortável que aqui tem, conforto que aqui tem, é riqueza ali, porque aqui tem para aquilo ajustado. Então, se contra Muhammad passa de estudo, Deus abraçar, e era órfão, Deus olhar vai saber perdido e guiar, Deus olhar vai pobre, vai pulo rico. Então, se assim que Muhammad passa, então Deus não alerta. Mas essa lição para todos os seguidores de Muhammad. Então, se assim que passa Muhammad, fa amma al-yatima fala taqhar. Então, se assim, abo também tudo que boja órfão, cabo tratar mal. Tudo que boja órfão, cabo tratar mal. Ou seja, se boja órfão, quem que tem meios, bonoja, ser o bondoso que ele, bu partir, bu jural, bu consigal, bonoja. Órfão já se uma que não se vinoi, que é quem que tem pape, bonoja. Logo, se boja órfão, tudo lado tem pena dele, bu jural, cabo sai fora que órfão. Wa amma al-yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Se boja também pedirur, quem que não pedi, se moda, alguém coitado, ou que necessita, cabo passa tal vergonha, cabo mandar embora, ou cabo falar aqui conversa capaz. Pronto. Se botene patil, suka tene então falar bom conversa. Se alguém fraco que tene de comer e bem pediu, sai ali, vou te usar isso não. Su tene patil na bom conversa, suka tene também. Falar sofrer a os na tema Deus garante vai dia desse bom conversa. Pronto. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. E também que Deus deu nesse favor, que seja a religião islâmica, que seja o conhecimento, que seja a profecia, que seja a nubuwa, bata papel que gente sobre aquilo. É que aqui me se fala para agradecer a Allah, para louvar Allah, para que Allah dá que le chiu. Então, para que seja grato para Allah, para e louvar Allah, para agradecer, para bondar que fácil. Portanto, é tudo para não concluir. Porque o Corão ele faz conversa chiu. Se não fazer nada bem entrar em detalhe, nunca não querem cabanta que não começa por hoje. É só que não está trazendo. Logo, fala, sabe, é só ter manga de conversa. Mas não resolução. Que manda, a mim, e bom, work boa de alguém na fazer coisa. Cabo julgar enquanto que tem buka sibi que nascer. A mim no professor, minha ustaz, rahimahullah, ustaz Umar Jabla, para Deus partir bom lugar na glória. Não está falando canto, não está falando bom lugar na glória. Porque canto que ele esquina, mas na metade de glória para Deus partir daquilo, mas nabiyin, os siddiqin, os salihin, os shuhada, wasna ulai karafi. Para Deus partir de melhor lugar na glória que profetas, que tudo bom gente, que tudo bom fazido dos muçulmanos, não papéis, não amigos, não vizinhos, inshallah taala. O Ustaz Umar Jabla, que tem possível o Coran, se tiver no dua, se começou, ele fala Allah akbar, Allah akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Logo, não fica admirado. Mas nunca apontar. Mas já mim começa a ler também livros. Me entendi como, outro sabe como, o profeta Jibril que bantaria é sura ruba dele, Jibril e agarra-se a Allah e fala, bem contente, Quran, manga de tempo, Quran queria para ele, e fica muito contente, que fala? E fala, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Até outro sabe fala, começando nem o duha, até o nas, tudo só queria para o profeta fala Allahu akbar, la ilaha illallah akbar. Só que esse é bom coisa. Mesmo que se contra como nada que prova esse na Islam, esse caso não era. Porque Allah akbar, Deus é maior, que ele para louvar Allah. Logo, esse que razão que manda, outros ora que ele é o duha, até o nas, e fala Allahu akbar, Allahu akbar. Mas esse que aqui está mostrando, para não resumir, e para falar como pecador, se buscar os, acabou de esquecer onde. Se você não hoje também, acabou de esquecer amanhã também. Vida está na manga de voltas. Logo no profeta, Deus mandal, Deus ensinar. Para ensinar, para falar como, a você passa dificuldade, você vai órfão, você vai pobre, você vai que, se você tem riqueza, você vai ignorante, você tem conhecimento, então acabou mostrar como aqueles que têm aquilo tudo, aqueles que presta. A você passa para aquilo. Logo, a você também tem que lembrar que o passa, para você do bondoso,
pagintis kisana bustoson kusabane la onti porque si Deus quer uma bondoso que bo abota me cara bem chica bana situação kusane la os portanto es que não por fazer na wadwa conversa por mais estiu mas não vai diante outro sora e se não sei lá não é na suratu alam nashrah kilaykuma bismillahir rahmanir rahim suma gno fada é sura também não começar aqui nome de Deus misericordioso dia mundo e do outro mundo Deus fala alam nashrah laka sadrak é sura depois de wadwa é praticamente que mesmo conteúdo mesmo significado mesmo contexto que está baseado nele que está correndo e que mesmo sentido que conversa mais Deus fala Muhammad alam nashrah laka sadrak então Muhammad noka libertão bu alma bu pito ou seja tudo que acontece na frontal lá no troel no do alívio grande na bu pito wa wada'ana anka wizrak no tira ki carga kissa ribarbo kila carga e tem gente que faz tafsir min jor maneira que fala li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara ou seja que peso grande que tem na bu pito que cedo cada pecador tem pecado cada pecador por bater nós vimos como profeta ele e catene aquilo mas Deus pul jana ele único alguém no mundo Deus fala como não por do que passa anta que não bem passa anta que faz que faz ainda tudo se por dar logo ele tudo peso que saruba dele Deus tral alladhi anqada dhahraka que peso que se kuma e priba bucosa saba pisado broja wa rafa'ana laka dhikrak no subinti também por recordação papia rafa'ana laka dhikrak também tem mangadi conversa papia suma que no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Deus subintil si lugar como que Deus subinti lugar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para falar como tudo que bu menciona nome de Deus buta menciona nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudo que o nome sufa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasul subuna chama também pabai rasa buta fala Allahu akbar teu ta fala hayya ala salat tudo que kuna fala para não resumir não é papel de tempo kana permitindo bonoja suna chama si cuma duro chama na mesquita pabai rasa itu cuma wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah suna firman rasa bonoja buta cuma Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bonoja suna internet Islam buta cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudo ora buta fa salatu ala nabi que salatu ala nabi kila tudo Deus pa conta wa rafa'ana laka dhikrak abo no levanta bu nível bu recordação bu posição tudo sa alto ou seja abo nada ka baixa nabo dibo tudo sa riba bonoja logo se está assim dessa forma Deus fala como innama al usri yusra então sempre dificuldade isso aqui facilidade innama al usri yusra sempre dificuldade e está aqui facilidade suma que no profeta também ensinando como nunca cancera dificuldade por bater dos facilidade que não me por entender para falar como se dificuldade bem se crise bem então facilidade também na bem porque Deus fala innama al usri yusra tudo que pode cancera sabura é facilidade na bem tudo que pode coisa fede sanel sabura na bem tudo que pode desgosto então facilidade também na bem então se sabe de que maneira fa idha faragta fansab Muhammad se busca para fazer assuntos de mundo bonoja então adorabo Allah subhanahu wa ta'ala se busca para fazer assuntos de mundo bonoja fa idha faragta fansab ou seja se busca para fazer trabalhos de mundo por exemplo bu comer outros assuntos mundanos então vira rosto para Deus wa ila rabbika farghab para bu procura bu desejo que bu misti para que cedo vontade de Deus ou seja que Deus misti que e para asa para adorar para pedir para fazer tudo essa hora também que não pode aprender que alam nashrah laka sadrak e para falar como tudo dificuldade depois de aquilo facilidade nabi mas também para mostrar também como Deus fala fa idha faragta fansab mas no profeta também falando como se comida bem então rasa comida tem que comer de para não rasa bonoja profeta também fala como se rasa fermentado se é bem então vou começar ainda que se papia se
se buca bacia, você também adora Deus. Portanto, essa hora também que está mostrando, a falar como إنما على الأسر يسرا إنما على الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فرغب. Sempre dificuldade também que facilidade. Se buca babu assuntos mundanas, bu comeja, bu vestia, bu lava bu corpo, bu busca bu dinheiro kuna busca, então vira bu cara, ou seja, filanta bu objetivo para ser o procura de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا ربك فرغب. Ou seja, para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, para que ser o perpassão. Portanto, esta também é sura de Al-Nashra, não está a ilação de também para falar como facilidade e para facilidade sempre, se dificuldade bem, se diante facilidade na bem. Quando bem começamos uma sura, que é sura tutin, para não ser um bocadinho breve, para perder tempo, não é? Esta não é começar sempre, tudo sura que não é começar, não começar aqui, Bismillahirrahmanirrahim, que em nome de Deus, misericordioso, de mundo, que do outro mundo, não começar também outra sura também. Essa Deus jura ali fala والتين والزيتون. Deus jura que tin que zeitun. Tin que é fruta que é chamado figo. Na Guiné, a nós não tem que frutas, mesmo que não tem ele, a minha conceita falar figo em português. O zeitun que é fruta também mesmo azeitona, não é? Ou se árvore ou se fruta mesmo. Deus jura que é essa. Deus também jura o tur sinin. E jura também que montanha de Sina. Montanha Sina, que é montanha onde Deus papel que Moisés nela. O Hazal al-Balad al-Amin, Deus também jura que é terra cusi como terra seguro. Que é onde que é Meca, lá que acaba sanela. Mas pecador está refletido. Mas que mana Deus não jura que figo que zeitonas, que montanha de Sina, que é Meca. Que mana Deus não jura que é essa? Mas não resumir, papel de tempo, e tem manga de conversa. Mas não resumir só não conversa. Sabes como zeituno, tin wa zeitun, figo que é zeitonas, que é azeitona, onde que está balinel, onde que mata está nele, e onde que Deus põe agradecimento nele, e na zona de Jerusalém. Naqui Jerusalém, e que tem um profeta que passa lá, então Deus jura, para conta, o tin wa zeitun, que está referido ali, Deus jura que Jerusalém, o Tur Sinin, e jura também que montanha de Sina, onde que Deus põe que Musa, e jura também que Kaaba. É triste local, Jerusalém, que montanha de Sina, que Kaaba, esse três caos sagrados que como profetas passa, Deus põe baraka, e põe agradecimento, e põe bondade lá. Portanto, Deus jura que é três locais importantes sagrados. O que jura para ele? Qual que é o motivo de juro? Qual que é a finalidade? لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Deus fala como, de facto, e cria pecador na melhor forma de criar. E cria pecador na melhor forma de criar. Mas depois agora, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Papel pecador, Deus queria e deu tudo membros, uma que deve ser, olho, que nariz, que pé, que tudo. Se bem por ainda muçulmano, ainda melhor. Agora, muçulmano, enquanto ainda seguir ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto ainda seguir caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto ainda fazer tudo suma que Deus ordena, na Coran, na Sunna, então, que lá esteja melhor, se criação ainda, mas completa não próprio. Mas, Deus fala, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Mas depois agora, se contra, muçulmano nega pegar caminho, e nega ser um bom pecador, para ir cada ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, para ser um bom muçulmano, para ser um bom caminho, então, Deus também torna oriental, e também torna, está mais baixo, de tudo baixo, nível mais baixo. Porque ele tem desgraça, no mundo, no outro mundo também, se morrer no inferno. Misti non sta quasi arriva di ora, misti proprio permette só para rapidamente. Illa alladhina amanu wa amilu salati. Mas qual gente que casa aqui perdição, qual gente que cana riana nível mais baixo, e só que gente consigo como amanu é acreditar na Allah subhanahu wa ta'ala, é ter fé, wa amilu salihati é praticar bom trabalho, bom ações. Falahum ajrun ghairu mamnun. Que gente que pratica aqui bom ações, que elas não têm bondade que cana corta. Fama yukadhibuka ba'du bid-din. Então, pecador, abo pecador. Que na pi, buna desmentir, buna nega para falar como outro mundo que tem, justiça que tem, inferno que tem, glória que tem. Que na mituna desmentir aquilo, buna falar aquilo que é verdade.
alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Anta Deus ikamin jor julgador de que tudo julgadores. E que Deus que criou, e do rei gerou tudo. Que Deus que criou, e do que órgãos tudo, que membros. Abo ainda por que desistir, Deus foi desistir. Então que Deus que faz aquilo que tem juiz, aquilo que tem poder, que tem força, para vir tornar por mais, bu vivo, para ir julgar, para ir fazer conta, para ir pagar mais. Deus é capaz de tudo. Portanto, nós não é para ali, não espera como a gente não gosta. Infelizmente, o tempo que está permitindo, é que manda ser difícil na rádio, para como a corante na manga de conversa. Mas não espera como não ouvintes não gosta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito obrigado, sério sim, conversa possível com o Ustaz Baba Jabi na especial Ramadão na Rádio Sinjango e no acaba de chegar fim de edição de hoje. Se Deus está na vida com saúde, amanhã não está ali, mas de volta na mais uma edição desse programa. E mas não está falando, muito obrigado para que dispensa o tempo. Vou acompanhar tudo, edições que passa e também edições que não vêm durante este Ramadão. Não fica por ali, vou ficar com o resto de programação de Rádio Sinjango.